nosso Deus. Bora? Aleluia, Jesus. Olha, lindo, meu Deus. Tá gravando, tá? Aham. Aleluia. Iremos ficar em reverência, mas nesta hora iremos mencionar aqui nesta tarde alguns minutinhos sobre a palavra de Deus. A fome é um sinal que o vidro é bem conhecida, ela é mundial. Aleluia. Já começamos, Onde foi lido nesta tarde, Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 16, e eu fiquei no versículo 31, quando a nossa amada irmã Ana Souza exaltava o nosso Deus com este hino. Como é o título do hino? Ela cantou o hino de Gerson Rufino, Caminhei Sem Destino, né? E um pouquinho, o título dele é Dia de Sol, né? E ele mexe aqui com a estrutura. Quando diz, das garras da morte o Senhor me arrancou. Aí mexe com a Ana Lúcia. Sabe por quê? Porque a vida que da vida me alcançou. Cancerosa, o médico havia me concedido uma promessa triste de apenas 15 dias de vida. E eu muito jovem, aí o pensamento ficou como uma ola, só rodando, né? Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, é claro, né? Nós estamos aqui embaixo e Deus está lá em cima. E Ele olhando para mim, certamente, assim como Ele está de olho em você também, cancerosa, e os planos eram a negação. Eu não vou entrar em detalhes. Já vou morrer, só 15 dias, que o doutor disse. Na época eu morava em São Luís Maranhão. E então, quando Deus enviou homens na minha casa, 4 ungidos de Deus, sei o nome de todos os 4 ainda, e quase que eu entregava a minha vida a Jesus naquela tarde, o dia de domingo. Não fosse um pensamento negativo pela voz que eu ouvi. Na época, eu muito novinha, muito jovem, e não era nem como hoje, né? E eu ouvi a voz do inimigo da nossa alma. Porque ele sabe que já está julgado, já está condenado eternamente. Não tem mais solução para o diabo. Para a raça humana tem. Para a humanidade tem. Porque teve para mim. E eu, cancerosa, hoje eu tenho. E tem uma, como é que a gente diz? Mas quem te deu, menino? Eu fui para o médico e ele me deu laudo, é? Não? Eu não sei nem disso. É o meu útero infantil. Deus me concedeu outro útero infantil. Me casei, tive filhos. Aleluia. Com útero infantil, segundo útero. Fiz toda este negócio que eu estou assim ali no posto de saúde ali em Redenção. Na época a irmã Ildete trabalhava como enfermeira e participou de tudo. E o médico olhava e dizia:
a sala encheu. Mas que pode? Todos os filhos você devem tanto. E outro infantil, mulher tem coisa de ter filho, não. Mas eu digo, sabe por quê? Se você me permitir, eu dou testemunho do começo até o fim, até no momento da minha conversão. E ele disse, pois fique à vontade. Bate uma hora, contando. Comecei lá da visita dos 4 ungidos de Deus na minha casa. E lá se vai, né? Testemunho. Ele liberou, né? Então, se ele tivesse mandado eu parar, eu parava, né? E eu sei que quando chegou o momento exato de contar como foi a cura, Deus fez eu esquecer da doença, do câncer. Aleluia, porque eu entreguei minha vida a Jesus, não para ser curado, que até disse eu esqueci na hora que eu fui para os irmãos orarem por mim num culto de domingo, lá em São Luís do Maranhão. Com 3 meses por aí assim, eu terminei de banhar e eu com as coisas na mão para ir para dentro de casa. Eu morava num quarto, a vila era só quarto, 11 quartos e eu morava no quarto. E eu fiquei com a banheira na mão, que aqui chama bacia, banheira é outra coisa, a Maranhão é tudo diferente. E a saboneteira e a roupa que eu troquei. E eu fiquei, ele tá me faltando uma coisa. E eu fiquei, meu Deus, eu não tinha Jesus. Não, eu já tinha entregue a minha vida a Jesus, né? E eu digo, Jesus, tá me faltando uma coisa. Quando eu me lembrei da doença, que o médico disse que eu iria morrer por 15 dias. Era o mais que ele dava, infelizmente. Não atuou, né? Graças a Deus. E o servo de Deus foi revelado com a minha pessoa na mesma semana da minha decisão a Cristo. E o Senhor mandava ele contar a mim, quando me encontrasse na casa de oração, que ele iria me ungir para a obra missionária. Aleluia. Não que me queria com um anelão no dedo de sabedoria, que muitos não concordam com a sabedoria divina. A gente sabe que esse lado aí tem uma mistura, né? É misto. É um estudo misto, é misturado. Tem lá de cima e tem daqui de baixo. E eu já comecei, estudei 2 meses e deu um branco, não continuei a tal de teologia. Eu não sei quanto que eu estudo teologia, não. Ainda estudei 2 meses, mas não deu certo. E eu saí para a esquina do primeiro quarto, gritando. Não guardei nem as coisas que Jesus havia me curado. Porque eu andava antes com forros, não tenho vergonha de dizer, aparando os pedaços do útero, pedaço verde da cor da sua desses Benjamin. Eu morava com a minha mãe. Minha mãe dizia, Lucinha, amarrou caatinga, minha filha, uma caatinga de pó. Tu não tá sentindo, não? Eu digo, eu já senti, minha mãe. Era um 20 desodorante um dia, outro não. Na época, tinha aquele desodorante 1010, Cacimba de Boqueio, Tabu, outros mais, né? E eu colocava o desodorante aqui, o vidro, para minha mãe não sentir o odor. Um Deus como esse nunca existiu, nem existe e jamais existirá. E tem outro útero. Deus é assim. E a irmã, quando cantou, eu me lembrei. Deus me arrancou das garras da morte. Glória. Se aquele servo de Deus não tivesse ido até a residência da minha mãe, que na época eu morava com ela, na casinha dela, lá no Maranhão, eu teria morrido mesmo. Talvez não durasse nem 15 dias. E a leucemia, que na época chamava-se anemia aguda. A minha solução foi, é e será Jesus. Glória a Deus. Ele é também a tua solução, ouvinte. Estás passando por um processo também
de enfermidade incurável, Ele é a tua solução. Ele deu a minha solução tremenda. Porque Jeremias diz que Deus é tremendo e terrível nos seus feitos. E como é? Vimos que o carcereiro, Ela mais lá na frente. ele se encontrou um momento A irmã Madalena de nessa aperto. rua. Ai, não. Ele se encontrou num momento cruel, mas para ele. Quando ele chegou a perguntar aos dois homens de Deus, aqueles dois ungidos, Paulo e Silas, o crente fiel, ele é ungido, viu? Todo crente, todo cristão, que na verdade é um verdadeiro cristão, ele é ungido por Deus. E Paulo e Silas, aqueles dois ungidos de Deus, que estavam no cárcere, os pés algemados, aleluia, bem assegurado naquela prisão, para não fugirem. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Imagine a oração de Paulo e Silas dentro do cárcere. Não foi aquela oração, não está escrito não, mas eu creio que foi não foi aquela oração quando Pedro estava preso, mas também não foi Pedro que orou, foi os seus irmãos em Cristo, na casa de Maria, né? E eles diziam, Jesus, solta Pedro. Pediam para soltar Pedro, né? A oração de Paulo e Silas, possivelmente, eu não sei, que não diz, mas diz que eles oravam e cantavam. Era para Jesus libertar aquele povo que estava ali, preso por mãos humanas e preso pelo pecado, que é a pior prisão, a mais cruel. É quando uma pessoa está ali preso pelo pecado, cativo, sujeito, subordinado ao pecado, não encontra uma solução, não acha uma saída, está no fundo do poço. Esta prisão, certamente, Paulo e Silas oravam para que aqueles presos fossem libertos de seus pecados, fossem perdoados por Jesus Cristo. Tudo fechado, tudo bem trancado. E eles ali, com os pés no tronco, como diz a Bíblia, né? Amarrados. Isso para eles, pela confiança que eles tinham naquele que se responsabiliza quando me enviam dos seus santos para pregar. Cristo provou que estava sendo responsável pela prisão daqueles dois homens, porque não era por acaso. O motivo foi criado. Eles caminhavam pregando o evangelho. Só me lembro mais com a caixinha, né, vai ver? A caixinha tá boa, nós vamos sair essa semana, não sei qual dia. E eles, talvez, possivelmente, com as pessoas que encontravam na rua, com as pessoas nos lares, ministrando ou pregando o evangelho, anunciando a Jesus. E tinha uma abençoada que todo dia quando eles passavam, ela dizia: estes homens aí são salvos do Deus Altíssimo, que ele prega o evangelho são salvos do Deus Altíssimo. Todo dia. Não sei quantos dias que a Bíblia também não diz. E Paulo ficou inquieto. Ficou logo com a mente inquieta. Mas esta jovem todo dia diz esta mesma coisa. A Bíblia não diz que ele disse. Mas sabe lá, né? Ele conversando com seu companheiro da obra do Senhor, né? Sabe lá que ele não conversava com Silas? Mas esta jovem todo dia quando a gente passa, ela diz essa mesma coisa. E quando ela avistava eles,
Esses homens, esses servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo e andam pregando o Evangelho. Também mudei de colocação de palavra, né? Mas dá na mesma coisa. Oi, meu lindo Jesus.